O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, nesta Sexta-feira da Misericórdia, primeira sexta-feira do mês, festa da apresentação do próprio Filho de Deus no Templo de Jerusalém. Hoje poderíamos resumir esta celebração, este dia, esta liturgia, como o dia da luz. A tradição cristã sempre ligou este acontecimento, este episódio da vida de Nosso Senhor com a realidade bela, sugestiva, necessária da luz. A luz é necessária e faz transportar da realidade externa
Como é ruim quando falta energia elétrica e a gente então é pego de surpresa, a escuridão, aí é que a gente se dá conta, né? E vai procurar uma vela, uma lâmpada, uma lamparina, alguma coisa assim, uma lanterna. Pega, pois, o efeito da claridade e transfere para dentro de nós, e transfere para a vida espiritual. Meu Deus, como é ruim uma alma, uma existência nas trevas, na escuridão, no anuviamento, no não perceber uma possibilidade, diríamos, né, daqui a pouco, a um palmo dos nossos olhos, não vemos. Ou uma existência assim sobrecarregada, pior ainda, contaminada do mal, do pecado. Meu Deus! Pois a tradição cristã pega o efeito da lâmpada, da iluminação, para colocar diante de nós, como sendo o efeito, pois, deste acontecimento, motivados pela fala do velho profeta Simeão: luz para iluminar as nações, glória de Israel, teu povo. Este episódio é muito interessante. São José e Nossa Senhora estão indo cumprir a lei de Moisés, como é dito no relato, e eles vão ao templo, olhem só, com muita humildade, com simplicidade. Eles não vão levando uma oferta, digamos, avantajada. Tanto que o evangelista se preocupa de dizer o que eles levam, obedecendo à lei de Moisés: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Isto era o mínimo que alguém, para entrar no templo, devia levar. Olha, no mínimo, um par de rolinhas ou de 2 pombinhos. Os ricos levavam touros, levavam ovelhas, alguns até em grandes quantidades. E a lei previa para os pobres, para os que não têm mesmo muita coisa, ao menos isto, só não pode entrar de mãos vazias. E então, esta condição da Sagrada Família, São José trabalhava com a madeira, era carpinteiro. Com isso, ele criou o próprio Filho de Deus. E, como Jesus tinha que crescer nesta casa, nesta família, aprendeu, pois, o ofício da carpintaria, por isso também conhecido como o carpinteiro de Nazaré, Jesus. A simplicidade desta família. E nesse dia, então, vão ao templo. Aquele velhinho fazia tempos que não ia, não podia mais andar direito, o velhinho Simeão. Mas naquele dia ele se impôs. Sabe como são os nossos idosos, quando eles querem uma coisa, se nós não os obedecemos, não é isso? E naquele dia ele moveu mundos e fundos e disse: hoje eu quero ir na igreja. E deram o jeito e levaram lá. E foi o dia, como ele próprio diz, da consolação. Ele, sendo um homem de Deus, pois esperava, diz, a redenção de Israel, quando Nossa Senhora e São José, era São José que ia carregando o menino naquela hora. Ele pôs os olhos no menino, os olhos do velho se abriram. E leram, os olhos leram, pois, quem era aquela criança. Por isso, ele agradece a Deus: puxa, como eu tive sorte. Justo hoje que eu quis vir ao templo, os meus olhos viram, pois, o menino, luz para iluminar as nações. Glória de Israel, teu povo. A claridade, meus irmãos e irmãs, como eu já disse, nós a valorizamos bem mais ainda quando a perdemos. E chegamos à conclusão: estar no escuro não é bom. Vocês sabem que da experiência de convívio com as pessoas, um jovem senhor, portanto já adulto, não ia
no toalete de noite, se não acordasse a esposa para ir com ele, para o acompanhar. Era alguma coisa assim, né? Porque a casa estava no escuro, enquanto não acendia a luz, toda vez tinha que acordá-la, para que os olhos dela o acompanhassem. Vamos dizer uma bobagem, mas era uma necessidade psicológica deste jovem senhor. Tinha medo da escuridão. Muitas vezes também a escuridão assalta a nossa vida e nós não vemos possibilidades. Por isso dizemos que a fé é uma luz. A fé é uma maneira de iluminar-nos. Depois do Cristo, depois de Deus, é a fé, a luz maior. E de fato ela ilumina a nossa existência. Aquele que acredita, mesmo que ele passe por momentos turvos, mas ele sempre vislumbra uma possibilidade. E mesmo depois de raciocinar, quem sabe até pensamentos errados, ser tentado, quem sabe até mesmo, a por fim de modo trágico naquela situação existencial, mas no fim das contas a fé prevalece. Não é assim. Não é de Deus, não é conforme Deus. E pacifica a sua existência e vislumbra, e Deus se manifesta, sim, meus irmãos e irmãs, na nossa caminhada. Por isso, o velho Simeão quis ir, que antes de morrer-se para esta vida, ele quis ver a própria luz, a luz de Deus ali, reluzindo nos braços de São José, nos braços de Nossa Senhora, Jesus Cristo. E tinha também uma profetisa, este dia, o dia dos profetas, Ana. Ana era uma mulher normal, ela foi uma jovem, casou, depois viveu 7 anos com o seu marido, e quando ele faleceu, ela não quis saber de mais nada, dedicou-se ao templo, e servia a Deus com jejuns e orações. Então quer dizer que a oração é um serviço. Então quer dizer que o jejum é um serviço. Os monges chamavam a oração de ofício, função divina, ou seja, um trabalho. Trabalha na lavoura, trabalha na biblioteca, assim faziam os monges, e trabalha-se na igreja, rezando, pois, servir a Deus com a oração, com os jejuns e a generosidade de sua vida ofertada enquanto ainda jovem. Agora ela já está com 84 anos. E depois de fazer esta experiência do contato com Jesus, não volta para dentro do templo, nem vai para a casa dela, nem se recolhe numa atitude intimista da existência. O que é que o evangelista diz? Que ela pôs-se a falar às pessoas, a louvar a Deus, a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Torna-se apóstola, torna-se missionária, torna-se arauta. Os meus olhos viram, contemplaram, pois, a libertação em Jesus de Nazaré. E depois uma informação muito interessante é que o menino com a família voltaram, pois, para Nazaré, para a vida deles, do cotidiano, para a existência natural, normal da vida de uma família qualquer lá em Nazaré. Realizando, fazendo a vontade de Deus, vivendo apoiados, pois, na misericórdia de Deus, o pai e a mãe, olhando, cuidando, educando, trabalhando para sustentar aquela criança que eles sabiam ser filho
do Pai que está no céu. Meus irmãos e irmãs, vamos reassumir o nosso compromisso de batizados, o nosso compromisso de cristãos. O nosso compromisso é com a luz. Tudo que dizer respeito, pois, à iluminação, à claridade, está conosco, é para nós, devemos ocupar-nos com isso. Jamais as trevas, jamais a escuridão, jamais atitudes, comportamentos, operar que porventura esteja em contradição com a luz. A nossa própria vida ser uma iluminação, porque nós somos cristãos. E assim como o velho Simeão viu em Jesus a luz, o mundo, as pessoas, os ambientes devem também perceber em nós qualquer reflexo desta luz, pois nós somos cristãos, seguidores da luz, nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, nesta Basílica Santuário, que é uma Basílica Santuário dedicada à Virgem Maria de Nazaré, portanto, uma igreja, um templo mariano, queremos agradecer ao Pai pela intercessão, pela presença de Maria de Nazaré, que ilumina a vida de quantos vêm a este templo, que ilumina, pois, a Amazônia, que ilumina o Brasil, pois o Brasil todo, cada vez mais, conhece, quer vir participar da grandiosa festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E Círio quer dizer luz, vela, cera. Tem este significado muito condizente, pois, com a festa de hoje. E que nós, por nossa vez, sejamos também círios que iluminem o mundo. Vamos fazer um instante de silêncio.